Se você está se sentindo injustiçado, revoltado e até cansado de tanta enrolação envolvendo a revisão da vida toda, então este vídeo é exatamente para você. Vamos conversar com calma, mas com a firmeza que esse tema exige. Hoje é domingo 16 de novembro de 2025. Eu vou te atualizar sobre cada movimento, voto e manobra que tem acontecido no STF. Obrigado pela sua presença e se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, deixar o like, comentar e compartilhar. Quanto mais pessoas souberem da verdade, melhor. O que estamos assistindo nos últimos meses é algo que nenhum aposentado merecia. Um verdadeiro espetáculo de injustiça. Sim, o julgamento virou uma covardia institucionalizada dentro do STF. E não pense que é só o Supremo que tem agido de forma decepcionante. A covardia política vem de todos os lados. Governos passados, governos atuais e parlamentares que usam o povo apenas quando precisam pedir voto. Politicagem pura, não política. Politicagem é aquela que manipula, engana e promete o que nunca pretende cumprir. E, infelizmente, muitos idosos ainda caem nessas armadilhas repetidas. Chegamos ao limite. E neste abismo de promessas vazias, a única saída real que ainda existe é a ideia legislativa que segue aberta até 28 de janeiro de 2026 e que pode, sim, virar uma lei justa, devolvendo dignidade aos aposentados. Agora, vamos ao que importa, os votos. No processo da ADI 2111, o ministro Nunes Marques foi direto, rejeitou os embargos de declaração, declarou o trânsito em julgado e ainda determinou o arquivamento imediato da ação. Esse voto foi acompanhado por Alexandre de Moraes e por Carmen Lúcia. Mas eu quero que você se lembre de um detalhe importante. Em março de 2022, Nunes Marques pediu destaque por ordem direta de Jair Bolsonaro, que dizia que o país iria quebrar se pagasse a revisão da vida toda, quando o placar já era 6-5 para os aposentados. Aquele pedido de destaque virou o jogo contra você. E agora vamos ao ministro Alexandre de Moraes. Durante o governo Bolsonaro, ele se comportava como se fosse um grande defensor dos aposentados. Mas bastou o governo Lula assumir para Moraes se tornar, na prática, o advogado do INSS. Ele simplesmente abandonou o próprio voto, reconsiderou tudo aquilo que havia defendido, atendeu ao pedido do governo Lula e concedeu efeitos infringentes, mudando completamente a tese da revisão da vida toda. Onde antes ele votava a favor dos aposentados, agora vota contra. E não foi só ele. Zanin, Barroso, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia seguiram o mesmo caminho. O placar: 5 votos contra você. E sobre André Mendonça? Criaram uma narrativa de que ele seria o salvador dos aposentados. Mas a verdade é mais simples. Ele vota sempre no polo oposto de Alexandre de Moraes. É só isso. Se Moraes vota a favor, Mendonça vota contra. Se Moraes vota contra, Mendonça vota a favor. Foi assim no último julgamento e será assim também na ADI 2111. Agora, vamos ao ponto mais mal interpretado de toda essa história, a tal modulação dos efeitos. Muitos advogados, por desconhecimento ou por má intenção, criaram um discurso de que haveria uma modulação salvadora, garantindo direito apenas para quem entrou com a ação, mas isso jamais existiu. E por quê? Porque para haver modulação, o STF teria que ter declarado o artigo 3º inconstitucional, e isso não aconteceu. O que as ADIs 2110 e 2111 pediam? Que o artigo 3º fosse considerado inconstitucional. Se o STF tivesse concordado, aí sim teria que modular, decidir se a decisão valeria para trás ou só para frente. Mas o STF disse o contrário, declarou o artigo 3º constitucional, e se o artigo é constitucional, não há o que modular, ele continua valendo desde sempre. Então, como é que te prometeram uma modulação para beneficiar só quem entrou com a ação? Impossível, totalmente incompatível com a lógica jurídica. O STF não pode tirar um artigo do ordenamento num dia e devolver no dia seguinte. Isso não existe nem na teoria, muito menos na prática. E tudo isso foi usado para convencer aposentados a pagar R$10 mil em ações que já sabiam que não tinham futuro. Isso não é estratégia, isso é ganância. Mas há um caminho sim, a ideia legislativa. O Congresso pode incluir no artigo 3º um parágrafo garantindo explicitamente o direito do segurado escolher a regra de cálculo mais favorável, considerando todas as contribuições, exatamente o que a revisão da vida toda sempre significou. E sabe por que isso é poderoso? Porque uma lei supera uma interpretação do STF. Nada impede o legislativo de corrigir uma injustiça do judiciário, e é isso que está em jogo agora.
Hoje, domingo 16 de novembro de 2025, a única esperança concreta, jurídica e legítima é essa, a ideia legislativa. Enquanto houver direito, haverá voz. Enquanto houver esperança, haverá caminho. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e todos os aposentados do Brasil. A luta continua, e agora, mais do que nunca, com a verdade ao seu lado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.